Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, boa noite. Estou vendo o pessoal chegando aí, já estamos gravando. Meus queridos, antes da gente começar, por gentileza, me situe aí. Nós terminamos de ver a classificação das nações? Eu imagino que sim, mas por favor, confirmem para mim. Sim, terminamos. Mauro, eu não te ouvi. Terminamos, sim. Terminou? Terminou. Agora, hoje é pressupostos processuais. Muito obrigado. Não. Ah, vou já jogar mais para baixo aqui. Se por acaso aparecer alguém que eu estou demorando para aceitar, vocês me avisem, por favor, tá? Bom, hoje então nós vamos continuar a nossa revisão falando de pressupostos processuais. E aqui a gente já está se aproximando bem mais do nosso conteúdo, né? Daquilo que nós vamos trabalhar ao longo do nosso semestre, tá bom? A gente falou que vai começar lá em petição inicial, então faz parte da nossa compreensão sobre a petição inicial adequada falarmos sobre esses pressupostos processuais. É muito importante que eu avise vocês de uma situação, por determinação institucional, meus caros, eu terei que postar as nossas aulas no Drive, tá? No Google Drive. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou continuar postando as nossas aulas no YouTube, mas também postarei no Drive. E aí, dentro do Moodle, vai aparecer para vocês o link do Drive. Mas se você quiser depois assistir dentro do próprio YouTube, fique muito à vontade. Pessoalmente, acho o YouTube muito Boa mais... noite. Boa noite. Pessoalmente, acho... Posso tirar uma dúvida? Sim. O Paulo me falou que a questão das tarefas seriam feitas no passado, né? Se assistiu às aulas, você não precisa fazer tarefa. No passado, as aulas unificadas, a gente tarefa, né? Agora, como a sua cada, eu não sei se é por direito, né? Será que a gente precisa fazer essa tarefa? Porque daí ele não se especificou. É que cortou bastante a sua voz. Eu não consegui entender tudo. Só para eu entender, você quer saber se você precisa fazer a tarefa ou se você não precisa fazer a tarefa, é isso? O Paulo falou, o senhor também. Parece estar um pouco melhor, mas vamos lá. Tá. O Paulo para mim que assim quem assistia precisava fazer as tarefas. Isso. Que era no modelo do ano passado. No modelo do ano passado, as aulas unificadas, a gente fazer tarefa. As suas aulas são unificadas. Por ser aulas unificadas com direito, a gente não precisa fazer tarefa? Precisa. Olha, a regra que nos foi passada, Daiane, é a seguinte: quem assiste a aula não precisa fazer atividade. A atividade ela existe para quem não assiste a aula. Em nenhum Ô, momento professor, foi passado para a gente uma diferença entre unificado ou não. Então, isso para mim é é, novidade. Oi, Mariana. é só quando é unificada com outro curso. Tipo, ano passado era com administração. Aí no outro curso eles teriam que fazer as tarefas, né? Aí, como a gente é tudo direito, e o Paulo deu a dispensa para os dois, né? Entendi. Essa era a minha dúvida. Obrigada, Mariana. Então, eu nunca fiquei sabendo disso, mas acho que é porque as nossas disciplinas jurídicas mesmo, né, acaba não misturando com outros cursos, então deve ser isso. Mas então não se preocupe com isso. Tá, muito obrigada. Desculpa. Imagina, fica tranquilo. Então, meus caros, como que a gente vai fazer? Eu vou disponibilizar essas nossas aulas tanto no YouTube,
que eu imagino que todos já estejam habituados em olhar no YouTube as minhas aulas, e também vou colocar no Drive. Pessoalmente, acho muito pior o Drive, mesmo porque o Drive tem limite de quantidade, vai chegar ao final do semestre, eu vou estar apagando as primeiras aulas no Drive, porque não vai caber a aula de 3 disciplinas diferentes, enfim, porque o Drive é o mesmo. Eu não vou ficar criando um e-mail para cada disciplina. Mas, enfim, então, assim, vai ter lá o acesso ao Drive. Se por acaso você clicar no link do Drive e não aparecer, vai no YouTube. Porque, às vezes, se você deixar para ver, por exemplo, lá na prova bimestral, você querer assistir as primeiras aulas, dependendo da capacidade do Drive, do tamanho que será gerado em cada aula, a gente não vai conseguir ter todas as aulas postadas. Eu vou ter que começar a apagar, tá? E aí no YouTube fica tudo. Acaba sendo bem mais fácil, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não sei se vocês deram uma olhada, ficou alguma coisa para trás, meio perdido, querem que eu retome alguma coisa? Professor, eu queria que o senhor relembrasse das classificações o mandamental, fazendo favor. Tá. Vamos retomar, então, a partir daí, e aí a gente continua nos pressupostos processuais. Então, vamos lá. Bom, na semana passada, no nosso último encontro, nós falamos sobre as classificações das ações e comentamos que existem 3 classificações básicas que nós podemos aplicar às múltiplas demandas existentes no âmbito do Poder Judiciário. Então, nós temos as ações condenatórias, constitutivas e declaratórias. Depois, qualquer coisa, dá uma olhada lá na última aula que nós tivemos. Qualquer dúvida, você me avisa. E aí nós falamos dos 2 últimos modelos, que são executiva lato sensu e mandamental. O que a gente precisa, entender com muita clareza quando nós falamos de executiva lato sensu e as demandas mandamentais? Primeiro ponto é nós compreendermos que elas são modalidades das ações condenatórias. Então, para ser executiva lato sensu, bem como para ser mandamental, é porque eu já reconheço que é uma ação condenatória. Então, só é executiva lato sensu se for condenatória. Só é mandamental se for condenatória. Não tem como ser uma constitutiva mandamental. Tá? Então, a gente tem que entender, por isso que está de outra cor, que essas 2 últimas modalidades, elas fazem parte das condenatórias. E qual é a diferença entre a executiva lato sensu e a mandamental? A diferença é a maneira como se obriga ao cumprimento da decisão. Nós temos que entender que uma ação condenatória, ela condena alguém a fazer alguma coisa. E quando a gente pensa que uma ação condena alguém a fazer alguma coisa, é porque ela determina que algo seja realizado. Esse é o ponto. E aí? Será executiva lato sensu, vamos anotar aqui, na executiva lato sensu, nós temos a chamada coerção direta. E a mandamental, nós temos a chamada coerção indireta. Professor, o que é isso de coerção direta e coerção indireta, para a gente relembrar, Coerção direta é quando o efeito da condenação atinge diretamente a coisa desejada e reconhecida por uma decisão. Ou seja, se eu tenho uma sentença que condena o réu a me entregar uma moto, será executiva lato sensu se o juiz determinar a busca e apreensão dessa moto. Perceba, o cumprimento da decisão está em exatamente fazer aquilo que eu quero, Está em exatamente me dar aquilo que eu fui buscar por meio de um processo. Eu entrei com ação querendo a moto, o juiz reconheceu que eu tenho direito na moto e a fase de cumprimento da decisão se deu com a busca e apreensão da moto. Por exemplo, o juiz condena o réu a pagar R$2.000. Eu ingresso com pedido de cumprimento da decisão, o que alguns vão chamar de execução de sentença,
e aí, nesse cumprimento da decisão, o juiz bloqueia R$ 2.000 da conta do réu, percebe? Então, o provimento judicial, ele representa exatamente aquilo que eu estou buscando. Isso vai caracterizar a executiva lato sensu. Isso é coerção direta, porque atinge diretamente aquilo que eu estou buscando. E o que é mandamental? É quando eu não atinjo diretamente o que está sendo buscado, mas nós temos medidas que incentivam a parte a cumprir a ordem. Então, na mandamental, eu não atinjo diretamente aquilo que eu estou buscando, mas o judiciário faz uso de medidas que incentivam o devedor a cumprir a obrigação. Principal exemplo que nós temos quando falamos da mandamental é a prisão do devedor de alimentos. Se uma pessoa deve pensão alimentícia, ela pode ser presa pelo não pagamento. Mas perceba, a ação que cobra esses alimentos não quer necessariamente a prisão, ela quer o dinheiro. Mas prender é um caminho indireto para fazê-lo pagar. Então, isso é mandamental. Quando eu não atinjo diretamente o que está sendo buscado, mas eu vou comendo pelas beiradas de forma com que o devedor se sente incentivado ou obrigado a cumprir a obrigação. E a prisão civil faz isso, né? A prisão civil não diminui a dívida não abate, mas é uma forma de fazer o cara pagar, porque ninguém quer ficar preso. E a gente observa outras situações quando o juiz não coloca multa, incentiva o pagamento imediato. Só um pouquinho, Eduardo. Pietra, você pegou agora? Sim, professor. Tudo certo. Obrigada. Beleza. Eduardo? Quando se trata de dano moral, por exemplo, eu peço 15 mil por danos morais, mas daí a outra parte ela acaba pagando 10 mil, 12 mil. Não seria mandamental, porque não é o objetivo? Calma aí, você pediu 15 mil, mas o juiz julgou como? Não, 10. Tipo, foi acordado 10, mas, tipo, na verdade você queria 15. Não, tudo bem. Mas aí o ponto dessa análise de executiva lato sensu mandamental é o que eu estou buscando, mas isso tem que ser validado por uma sentença, por exemplo. Eu não vou analisar só a partir do meu pedido, porque ao longo do processo eu posso abrir mão de parte do meu pedido, ou o juiz pode dizer que eu não tenho direito sobre tudo aquilo. Então, essa perspectiva ela é analisada à luz do que foi decidido na sentença e que transitou em julgado, por exemplo, né? Então, não dá mais para recorrer, eu aceitei aquela decisão. Quando eu aceitei aquela decisão, não recorri, não questionei, eu, de certa forma, me submeti a ela. E aquilo passa a ser a minha nova intenção. Entendeu, Eduardo? Ah, certo. Beleza, então. Obrigadão. Nada. Mais alguma pergunta? Vamos lá. Pressupostos processuais. Vamos entrar aqui. O que são? O que são pressupostos processuais? Quando eu penso em pressupostos processuais, eu me refiro a requisitos processuais, né? São requisitos para a formação do próprio processo. Então, um processo, claro que a gente tem tipos de pressupostos, ele vai existir, ele vai ser válido se alguns requisitos forem observados e mais ainda, né? Se alguns requisitos forem cumpridos. Bom, vamos começar a falar sobre os tipos de requisitos que nós temos. A primeira modalidade que temos de pressupostos processuais são os pressupostos de existência. Você, quando estudou Civil 1, você estudou a cadeia pontiana, né? A escada pontiana, melhor dizendo. E ali você viu vários níveis para a análise dos negócios jurídicos. Não sei se você lembra disso. A escada pontiana. Então, a gente tem a validade, né? A existência, a validade e a eficácia, quando nós falamos de escada pontiana. Quando que um negócio existe, quando que um negócio é válido e quando que ele é eficaz. Né? Se você não se lembra disso, dê uma olhada no seu material de Civil 1, porque isso cai direto em algumas provas e tudo mais. Nós temos algo parecido no processo civil quando falamos de pressupostos. Nós temos os pressupostos de existência, nós temos os pressupostos de validade
e nós temos os pressupostos negativos. E o que isso significa? Né? O que eu quero dizer com essas situações, né? Exatamente, Luciano, exatamente. O que eu quero dizer com esses tipos ou essas tipologias de pressupostos? Então, o que são pressupostos de existência, né? Esse primeiro grupo. Pressupostos de existência são pressupostos ou requisitos mínimos para constatarmos a existência de um processo. Pensa na palavra. Quando os pressupostos de existência eles são observados, o processo existe. E ponto. Agora, para ele ser válido, eu tenho que ir para a segunda análise. Mas esse primeiro momento, esse primeiro conjunto de requisitos, a gente chama de pressupostos ou requisitos de existência, porque para o processo existir no judiciário, para ele receber um número, para ele estar lá como possível de ser pesquisado e consultado, precisam ser preenchidos os pressupostos de existência. E quais são os pressupostos de existência que nós temos? Para um processo existir, nós temos que ter petição inicial, partes identificadas, jurisdição e citação. Nesses 4 casos, quando verificados um processo, ele existe. Então, não existe processo sem petição inicial, você já sabe disso, né? Todo processo começa por uma petição inicial, por isso que ela chama inicial, porque ela dá início a um processo. Eu sempre bato nessa tecla, vamos pensar nas palavras. Petição vem de pedir, existe uma natureza petitória. Toda petição, ela apresenta uma vontade. E a petição inicial, mais do que apresentar uma vontade, ela dá início ao processo. Por isso que a gente chama de petição inicial. Só existe uma petição inicial no processo. Então, sem petição inicial, o processo não existe. Partes, eu tenho que ter identificação de autor e réu. Normalmente, autor e réu. Existem processos que não têm réu? Existem. Existem processos em que eu só tenho autor. Pensa em uma ação de guarda, de regulamentação de guarda, em que os genitores concordam. Então, o pai e a mãe concordam sobre a guarda do filho. Então, não é um contra o outro. Os dois ingressam como autores. Nesse caso, eu não tenho réu. Mas eu tenho que identificar alguma parte. Eu preciso ter pelo menos um autor. E dependendo do tipo do processo, tem que ter autor e tem que ter réu. Não posso fazer de qualquer jeito. Além de petição inicial e partes, nós temos que constatar jurisdição. E o que é essa jurisdição? É identificar um órgão responsável em proferir o julgamento. Para ter processo, eu tenho que ter essa petição inicial dentro de algum cartório, né, que está no judiciário, por exemplo. Então, para eu falar em processo, eu preciso ter uma demanda tramitando em algum cartório, protocolada em algum órgão jurisdicional, algum órgão que tenha poder para julgar, que possa proferir decisão. Alguém liberou o microfone para perguntar? Não? Acho que foi impressão minha, então. Ou não? Felipe quer perguntar ou só liberou sem querer? Felipe? Acho que não. Então, também faz parte do pressuposto de existência a identificação de um órgão jurisdicional, né, de um lugar que tenha essa possibilidade julgadora. E, por fim, a citação. A citação ela é necessária para formar a relação processual. Por quê? Porque é por meio da citação que o réu é trazido ao processo. Então, pela citação, o réu ele é informado, cientificado acerca da existência de um processo contra ele. Então, a citação, o ato de informar o réu acerca de uma demanda em seu desfavor, né, contra ele, é também um pressuposto de existência.
Quando eu preencho esses 4 requisitos, ou melhor, esses 4 pressupostos, nós podemos afirmar que o processo existe. Tudo bem até aqui? Me respondam. Tudo bem, professor? Tá tranquilo. Obrigado. Isso mesmo. Ótimo. Tranquilo? Só uma dúvida. Esse Abimael que aparece aqui, é o Abimael que tinha dado um perdido na faculdade? É o jovenzinho, eu não me lembro da cidade. Eu sei que não é Apucarana. Eu mesmo, professor. Olha só, jovem, seja bem-vindo, criatura. Isso mesmo, conseguiu voltar na sua turma, olha que beleza. Valeu, professor. Obrigado. De nada. Agora tá todo fitness. Fica postando foto com aquelas regata ridículas, sabe? Que só tem um fiozinho assim. Esse é o Abimael. Quem viu na época nem conhece, né? Pode ser fitness, mas não precisa usar aquelas camisetas cavada cafona lá, não. Oi, Angélica. Não é pergunta também. É que está liberado o microfone. Eu acho que é o seu microfone, né, Angélica, que não está funcionando? Angélica, se por acaso tua intenção é perguntar, manda aqui no chat ou no WhatsApp, porque não está saindo som. Só te avisando, tá? Professor, Oi. só vou fazer uma pergunta, de repente nem seja a hora ainda, de repente o professor vai expor isso aí um pouquinho para frente. Na petição inicial, ali o que eu vou fazer na petição, o texto que eu montar para fazer a petição, eu posso mudar posteriormente ou não? Comecei na petição, fiz a petição, não muda mais. Vamos ver se eu entendi sua pergunta. Você vai montar a sua petição inicial, certo? Isso. Quando você montar a sua petição inicial, Márcio, você pode colocar o argumento que você quiser, trabalhar da maneira que você quiser até o instante em que você coloca ela no processo, até o momento em que você protocola. Protocolou, em regra, você não mexe. Agora, eu posso ter uma circunstância em que o juiz pede para você arrumar, pede não, porque o juiz não pede, manda, né? Manda você arrumar a petição, que é o que a gente vai chamar de emenda à petição, que é para corrigir algum erro que tenha na sua petição inicial, e isso vai implicar uma modificação, inevitavelmente. Mas mesmo quando o juiz não determinar essa alteração, nós temos algumas possibilidades de atingir a petição inicial, previstas em relação ao pedido e à causa de pedir. Quando nós falamos sobre os elementos da ação, nós vimos que é elemento da ação parte, pedido e causa de pedir. O pedido e a causa de pedir podem ser alterados posteriormente à propositura da petição inicial. Só que é claro que existem regras e existem limites. Posso alterar aleatoriamente e a qualquer tempo? Não. E a gente tem que pensar que existem momentos, né? Então, até o momento em que o réu ele é citado, por exemplo, né? Eu posso alterar pedido e causa de pedir do jeito que eu quiser, mesmo já tendo protocolado. Agora, a partir do instante em que o réu já faz parte da relação processual, né, ele já foi trazido para o processo por meio da citação, até um outro momento que se chama saneamento, que nós vamos estudar, eu posso alterar? Posso, desde que o réu aceite. Então, entre a citação do réu até esse saneamento, que a gente vai ver oportunamente, eu posso mudar o pedido e a causa de pedir, não posso mudar a ação inteira, desde que o réu concorde. Após o saneamento, eu não mexo mais. Aí eu não tenho mais como alterar a minha petição, nem minimamente. Entendeu, Márcio? Entendi sim, professor. Obrigado. Nada. Vamos lá. Então, fechamos aqui os pressupostos de existência. Próximos pressupostos que temos, né, para estudar são os pressupostos de validade. E aqui, se você precisa ter cuidado em relação aos pressupostos, talvez esses sejam os que você mais tenha que se atentar.
Tá? Então, seriam esses pressupostos de validade. Então, o que são pressupostos de validade? Né? Referem-se ao desenvolvimento válido e regular do processo. Jovens, preste muita atenção no tio aqui. Uma coisa é o processo existir, ele estar no judiciário e ter recebido um número. Outra coisa muito diferente é ele ser válido. Por quê? Porque o processo ele pode existir e morrer. Agora, somente o processo válido será conduzido até o julgamento. Então, para eu ter um processo que caminhe etapa por etapa até ser julgado, né, em definitivo, ele tem que possuir os pressupostos de validade. Não é suficiente ele só existir, ele tem que ser válido. Tá? E aqui nós temos alguns pressupostos de validade que precisamos destacar, né? Já está nesse slide, a gente vai falar sobre esses pressupostos. Pessoal, nós temos pouco tempo aqui nesse nosso encontro, agora eu vou fechar e a gente entra de novo, tá? Até daqui a pouquinho.